E para nos falar deste trabalho, ninguém melhor do que o próprio autor, Miguel Correia. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Creio que uma das mais-valias desta sua obra é colocar a arte ao serviço de uma função. Concorda? Sim, concordo. Que o seu objetivo foi, de facto, servir a comunidade? Foi basicamente um trabalho de cidadania, ou seja, como cidadão e completamente independente, colocar e mostrar às pessoas o estado em que Matosinhos está neste momento, sempre com referência ao passado e à história que Matosinhos teve e que se prolongou durante muitos anos. Neste momento, fazer aquele pequeno exercício do que era e do que temos. Não é um documentário muito feliz, não é muito cor-de-rosa, uma vez que a própria realidade da cidade não o é. Do passado pouca coisa resta, muito foi modificado e o que resta foi um pouco esquecido, está abandonado. Até quando não sabemos, mas a verdade é o que há. Como vimos na reportagem, temos evocada a glória do passado, não é? Dos tempos áureos da indústria conserveira. Temos um presente de incerteza e também um futuro com alguns desafios. O que é que, como munícipe, crê que poderia ser feito para dar a volta a isto e para recuperar um pouco dessa glória? Ideias há muitas, e há muitas pessoas que já se têm manifestado sobre projetos. Aliás, dentro de alguns anos atrás, já se tem falado em muitas ideias, quer construção de hotéis, quer construção de museus, uma vez que ainda não há nenhum de raiz sobre a indústria conserveira. Mas a verdade é que desde os anos 70, anos em que a indústria conserveira começou o seu declínio, houve uma mudança de mentalidades. Matosinhos foi perdendo a sua imagem, foram feitos grandes prédios, grandes construções, uma nova riqueza, um novo tipo de pessoas. E essa mudança de mentalidade foi originando a que rapidamente se começassem a construir prédios de uma maneira desenfreada. Rapidamente também acabou, tal como isso começou, surgiu a crise, começou-se a ver que havia prédios a mais e impediu-se de fazer novas coisas. Neste momento, e como o país está, não há dinheiro, a cultura quase que passa para segundo plano, ficaram apenas com os projetos. Por isso não há, está tudo na gaveta, mas para já não vejo grande continuidade àquilo que infelizmente temos, a não ser a ruína e a própria degradação e os prédios acabarem mesmo por cair. Eu sei que tem vários canais de divulgação desta obra. Qual tem sido o mais eficaz? O mais eficaz, sem dúvida, tem sido o Facebook, porque é aquele que permite chegar ao maior número de pessoas. Ele existe no YouTube, existe também no meu canal, mas sem dúvida que o YouTube permite-me chegar e convidar pessoas, e depois há aquele sistema da partilha da informação, onde consigo chegar ao maior número de pessoas. E tem tido um feedback positivo? Bastante positivo. Superou imensamente as minhas expectativas no início. Pronto, isto começou com uma pequena brincadeira. Inicialmente a ideia era apenas fazer um blog, onde pegava num livro que já existe, das Memórias da Indústria Conserveira. Existe esse livro, só que eu sempre achei que a minha geração e a geração que vem a seguir não tem muita paciência para andar a ler livros, especialmente história. Por isso achei melhor colocar esses textos com um pequeno filme, 2-3 minutos seria ao máximo, e fazer um blog sobre isso. Entretanto, dadas as conversas que ia tendo com os amigos, e depois há sempre aquela memória que estava mais escondida, as pessoas querem falar sobre isso, então a ideia foi crescendo. Então abandonei na altura um pouco a ideia do blog e dediquei-me ao documentário. Entretanto, já retomei também o blog, uma vez que o documentário está feito e criado. Através disso, foi criando, as pessoas foram partilhando, foram entrar no documentário e pronto, e está a obra que está à vista. Esta é uma produção independente. Sim. Tudo foi feito por si. Foi difícil conseguir reunir meios, desenhar o guião desta história, que no fundo é uma história que nos é contada. Exatamente, sim. É uma história que acompanha desde os anos 20, a década de 20, onde começou, e principalmente na década de 50, onde Matosinhos começou a crescer. Digamos que no máximo, o que eu tentei conseguir fui eu que filmei. Portanto, eu próprio fui aos locais, revidi algumas memórias que tinha. Outras pessoas ajudaram, envolvidos. Geralmente a família é a principal sacrificada que tem que me acompanhar mesmo que não queira. Entretanto, houve pessoas que eu encontrei no local e de uma forma totalmente espontânea, sem guião. Eu apenas pedi às pessoas que falassem daquilo que sentiam, que recordassem as memórias.
Entretanto, houve coisas que já não fui a tempo, quer imagens da Rádio Matosinhos, quer imagens da Brito Capelo, quer imagens do mercado. Então aí sim recorri-me do YouTube e, para obter essas imagens que estavam em falta, por forma a conseguir o fio da história. E há também imagens da Regiões TV? Há imagens da Regiões TV, principalmente da Rádio Matosinhos, numa reportagem que fizeram, porque não tinha outra hipótese de conseguir essa informação, e ainda bem que fizeram essa reportagem devido ao tempo. Quem ainda não viu, porque é que não deve perder um documentário? É uma forma de recordar aquilo que tinha, porque assim, as pessoas habituaram-se a viver com as ruínas ao lado. Não questionaram, deixaram de estar e foram colocando as memórias na gaveta. E foi isso o sentimento geral que eu tive, ou seja, as pessoas quando viam ou que sabiam que eu estava a trabalhar numa determinada história de uma conserveira, vinha sempre uma memória ao de cima. Por isso acho que o documentário é um bom exercício para ver o que temos e aquilo que perdemos ao longo destes últimos anos. E ao mesmo tempo para recordar as próprias recordações que as pessoas têm. Portanto, acho que é um bom exercício de saudosismo, de nostalgia. E, no fundo, tirar lições do passado para aplicar no presente. Exatamente. Onde é que gostaria de chegar com isto? Quem é que deveria mesmo ver? É uma pergunta complicada. Ou seja, na altura, a minha ideia, pronto, e uma vez que eu adoro, gosto de trabalhar com esta questão do multimédia, mas estamos a falar sempre aqueles vídeos caseiros, onde geralmente fáceis e para 10 ou 15 pessoas, está a família outra vez lá bem prejudicada, e depois guardo na gaveta. Quando terminei este documentário, e achei que tinha uma qualidade superior que não deveria ficar. Ou seja, inicialmente comecei aos poucos. Portanto, teve a aceitação de ficar no fundo da Biblioteca Municipal de Matosinhos, só por si já foi uma grande vitória, e depois comecei a alargar os horizontes. Posso dizer que este filme foi, apesar de não ser selecionado, foi candidato ao DOC Lisboa e ao Festival Curtas de Vila do Conde, onde teve alguns elogios, mas eu sei perfeitamente que não podia competir com grandes orçamentos e grandes obras. Mas, de qualquer forma, foi alargando o leque. Portanto, neste momento, onde ele já chegou, para mim já é uma grande vitória. O único lamento, e tenho que admitir que tenho esse lamento, foi que não ter conseguido a projeção do filme num auditório. Tentei, inclusive em Matosinhos, tentei que fosse exibido num auditório, mas infelizmente deparei-me com dificuldades que não consegui contornar. Neste momento, foi uma grande vitória, aquilo que já tive, a aceitação das pessoas, quer no YouTube, quer na internet, foi para mim fenomenal. Tudo o que possa aparecer a partir deste momento já supera totalmente as expectativas que eu tinha. Mas esse obstáculo teve a ver com falta de receptividade, algum problema logístico? Não, teve a ver com falta de receptividade e mesmo de eu ter dito às pessoas e às instituições que disponibilizava de forma gratuita, aliás, este trabalho é de forma gratuita, nunca houve nem nunca haverá ideia de cobrar bilhetes ou de angariar dinheiro. Por isso é que este trabalho foi feito e foi disponibilizado para quem o quiser ver na internet e nos outros meios do canal. Mas, de facto, houve dificuldades. Eu não sei se ou por falta de interesse, ou por haver uma questão política, ou até pelo próprio documentário não ser um documentário cor-de-rosa. Se calhar era o que muita gente deveria estar à espera. Muito bem. Eu sei que é maquinista, isso também foi referido na reportagem, aqui no lançamento. A questão do comboio é aquela que o toca mais? Não, curiosamente não. Foi aproveitada, porque assim, onde eu passei a minha infância, eu passei ao lado do comboio. Portanto, habituávamos a ver o comboio de mercadorias a passar e, aliás, no próprio documentário eu fiz questão há um grande plano de um comboio de mercadorias a passar que demora 2 minutos e meio. Acho que a uma altura já pensava se continuava ou não continuava, porque 2 minutos e meio, como a segurar uma câmara de vídeo, já começava a ganhar câimbras. Mas, de facto, foi frisado, porque também foi uma das promessas que foi feitas, foi algo que se perdeu. Havia a linha de passageiros, chegou a ser retomada há cerca de alguns anos atrás, até Lessa do Balio, mas, tal como apareceu, rapidamente desapareceu. Portanto, foi mais uma daquelas promessas que já dura há décadas, mas nunca se concretizou. Claro que há aquela questão do metro, que também aparecem 2 grandes planos, porque também envolve a própria cidade. Aliás, Matosinhos foi a primeira cidade de todas que existe a ter a linha do metro. Mas, curiosamente, a parte que me toca mais é mesmo a parte da indústria conserveira. E nesse aspecto, o que é que poderia ser feito para reinventar, no fundo, a indústria conserveira? A indústria conserveira ainda resiste, porque há 4 casos de sucesso. Também estão frisados no filme. Portanto, das 54 indústrias que chegamos a ter nos anos 70, 4 ainda se mantêm
e mantém-se bem no mercado. Eu não digo reinventar ou voltar aos níveis de indústria que temos, porque isso é muito difícil, porque o mercado também não o procura. Aliás, a grande faturação que as indústrias conserveiras têm neste momento é para o mercado do Oriente. É lá que está a grande procura. O que eu gostava, e tento que faço juntamente com centenas de outros cidadãos, é que se tentasse recuperar algum edifício para que a memória se mantivesse. Eu dou um exemplo muito concreto. Em Espinho existe um museu de indústria conserveira dentro de uma das antigas fábricas. Ou seja, aproveitaram uma pequena área com alguns artigos, com uma pequena história. Existe, as pessoas podem visitar. Em Matosinhos existe um pequeno museu que funciona numa escola primária. Mas funciona, claro que a Câmara ajudou, que forneceu o espaço, mas o que lá está funciona por cidadania das pessoas locais. Portanto, digamos que não é um museu oficial. Não sei se esta designação é muito... vão ficar chateados comigo, mas funciona lá por carolice das pessoas. Portanto, oficialmente não temos um local onde isso possa existir. Há locais, há espaços próprios, mas a verdade é que até hoje não se deu aquela primeira pedra para fazer a construção do museu. Pois há mesmo estações de comboio com museus dentro, wine houses, em várias zonas do país. Então poderia ser uma forma de manter vivo esse património imaterial do concelho. Não sei porquê, em Matosinhos, até ao momento, ainda não se fez. Como eu disse, há projetos, mas não passa disso. Este documentário deixou com o bichinho, tenciona fazer mais algum trabalho do género? Sim, não tenho esse hipótese de lado. Agora, para já, vou tentando esgotar esta ideia. Enquanto não cansar, ou seja, enquanto tiver receptividade das pessoas, vou continuar a promovê-lo. No futuro, quem sabe? Quem sabe? Em relação às críticas que tem recebido, o que é que gostou mais e menos de ouvir? Em termos de críticas, curiosamente, não posso queixar muito. Não há assim muitas, porque lá está, porque estamos a falar numa ideia que as pessoas concordam. E, como eu disse, apesar do cenário não ser cor-de-rosa, a verdade é o cenário que temos. Agora, em termos de críticas, há aquelas críticas mais técnicas, ou seja, o documentário está muito longo, são 59 minutos, aborrece, e se calhar podias ter tirado uma cena ou assim. Pronto, eu aceito essas ideias, mas também nisso sou um bocado teimoso. Toda a sequência do documentário tem uma história. E eu achava que se tirar uma parte, por muito que até possa concordar com as pessoas, perdia o fio condutor. Mas, felizmente, os elogios têm sido maior que as críticas. E isso dá-lhe, então, vontade de continuar. Sem dúvida. Muito bem. Obrigadíssima pela sua presença aqui no Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade e votos de muito sucesso para este seu trabalho e outros que, eventualmente, se lhe sigam. Obrigado. E chega assim ao fim este Jornal Regional. Eu volto amanhã ao meio-dia.